Aleluia, glória a Deus. Paz dos Senhor, irmãos. Estamos alegres e com muito temor por mais uma vez estar neste altar para ministrar a palavra de Deus. Culto alusivo à família, né? Culto que entendemos ser muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema hoje, né? Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 11, os versículos 18 até o 21. Assentado mesmo, você só vai acompanhar a minha leitura. Amém? Os irmãos encontraram? Leamos o texto. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, diz o seguinte: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Aí o versículo 19: E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Glória a Deus. Irmãos, vemos nesse texto que Deus chama a atenção de toda a congregação de Israel para a obediência. E a obediência à palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus, a palavra dele próprio. E aqui ele traz umas instruções para a congregação. E aqui nós vemos que uma didática do nosso Deus, que para que as gerações continuassem se lembrando dele e das suas palavras, era necessário um trabalho um pouco homeopático, né? Ou como muitos de nós dizemos, um trabalho de formiguinha. Um pequeno detalhe, que era passar do mais velho para o mais novo. E não apenas do mais velho para o mais novo, ele já coloca aqui a determinação, ele já entrega a estratégia que funciona. Qual é a estratégia que funciona? É dentro do lar. É dentro do meu lar, é dentro do seu lar. Sabemos que a família ela foi instituída por Deus, como está ali aquele bonito stand ali, família, projeto de Deus. Gostamos de falar isso, de postar. Mas como foi esse projeto? Nós temos nas Escrituras Sagradas a primeira instituição social criada por Deus é a família, formada por um homem, uma mulher. Toda a sua criação, ele viu que era bom e no sétimo dia ele descansou. Mas em tudo isso que ele viu que era bom, teve algo que ele olhou atentamente e disse: isto não é bom. E ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, alguém que possa estar ao seu lado. Tem aquele ditado popular, né, que ir atrás de um grande homem, né, meu pastor? Tem uma grande mulher. A Bíblia diz o contrário, né? A Bíblia está dizendo que ela está do lado. Está atrás, não está na frente, está acima, está embaixo. A Bíblia já está dizendo lá nas primeiras páginas que ela está ao lado do homem. Aqui nós aprendemos que a família
tão importante que ela não foi criada como uma resposta ao pecado. Ela não foi criada para que o pecado não viesse a permear pela terra. Não, ela foi criada antes do pecado. Antes do ser humano errar. Antes da mulher errar. Antes do homem errar. Eles já tinham um ao outro para dialogar. Por que não fizeram isso? Nas primeiras páginas da Bíblia já está dizendo que como um casamento ele pode dar errado, né? A falta de diálogo. Eu nem preciso pregar sobre isso, tá? Já está escrito. Eu nem preciso gastar verbo sobre isso. Já está escrito. Se não tem diálogo, né? O fim, a decadência é certa, né? E tem aquela parte de ambos os lados, que é a parte do orgulho, tanto do homem quanto da mulher. Sabemos que não é fácil, sabemos que é complicado viver a dois, uma mente masculina, uma mente feminina. Sabemos que é complicado, mas se você entender que cada um tem uma responsabilidade e procurar cumprir, vai dar certo. Se você entender o projeto de Deus, vai dar certo. Quando Jesus ele é questionado pelos fariseus, e ele responde, está na escritura, você não lê? Está aí, está escrito assim. E eles não gostam da resposta e procura querer apertar ele mais. Ele diz, é por conta da dureza do seu coração. Moisés permitiu a separação depois que há uma união por conta da dureza do seu coração. Não foi culpa de Deus. Certo? Eu sei que vivemos hoje numa sociedade que, se você procurar no cartório, há tantas casando por dia quanto há tantos se divorciando por dia. Isso é uma pressão midiática, isso é o que é vendido como sociedade ideal, isso é o que permeia no mundo, dizendo que é normal. Se não der certo, vai cada um para o seu lado. Já com esse pensamento não vai dar certo, já começa por aí, tá? Não precisa nem querer evoluir 1 ano, 2 anos, com esse pensamento não vai dar certo, não vai evoluir. E não é uma praga, uma profecia, está escrito. Quantos versículos e quantos episódios mais precisamos ler para entender que não vai dar certo? Às vezes, isso em toda a conjectura aí do Evangelho, nós estamos esperando o profeta se levantar, rodopiando, saltando, colocar o dedo na face e dizer uma coisa que a palavra já está dizendo. Não há necessidade de profeta, não há necessidade de mais profecia. A profecia, a palavra de Deus já está escrita, já está revelado. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos entender que para dar certo, cada um tem suas responsabilidades. A mulher submissa ao homem, o homem proteger e amar a mulher e dar a sua vida por ela. Será que a mulher quer dar a sua vida pelo seu esposo? Talvez o homem também não queira, mas foi dada essa missão para ele. Será que a mulher quer ser submissa ou nem entender o que significa a palavra ao homem? Às vezes não. Às vezes o homem também até preferia. E quantos casamentos nós vemos assim, né? O homem, né, deixa fazer, não me perturbando, já está ótimo. Mas aqui vai mais uma outra verdade bíblica para nós nessa noite. Há responsabilidades e há cobranças. Precisamos entender o nosso papel, seja homem, seja mulher e seja filho. Filhos e filhas, né? Precisamos entender o nosso papel e a nossa responsabilidade. O homem, sim, foi dado a função de governo.
foi dada a função de governar. E quando ele falha, não adianta reclamar, porque a mulher está dando conta do recado. Não adianta reclamar. É uma falha minha, é uma falha sua, homem, falhar no governo. Você precisa ser protetor, você necessita ser provedor da sua casa. Vivemos num século onde podemos ver muitas mulheres trabalhando também no meio secular, e não estou aqui falando que isso é errado ou isso é pecado, mas precisa haver o respeito dentro da casa. É necessário entender os limites. A geração de um certo tempo aí, dos anos 70, 80, clamava por liberdade. Adolescentes e jovens dessa geração clamavam pelas ruas por liberdade, em desobediência aos pais, fãs daquele tipo de música, usuários daquele tipo de coisa. E quando esses jovens, adolescentes se tornaram pais, veio o problema. E agora? Eu nunca cheguei nessa parte, né? Como que faz agora para educar essa criança? O que era liberdade para essa geração começou a ser um clamor de limite. Eles começaram a entender que existem limites para que uma família, para que uma sociedade dê certo. E aqui nós vemos o nosso Deus entregando uma estratégia para você, pai, para você, mãe. Como que os vossos filhos podem viver sobre a terra muitos dias, sem problemas? Você precisa ensinar o seu filho. Vivemos num tempo também, irmãos, que muitos de nós, até mesmo por, às vezes, como eu disse antes, não saber como lidar, tem financiado a criação dos seus filhos, a escola, financiado a igreja, financiado aos parentes mais velhos, mas quando a responsabilidade é minha e sua, como pai, como mãe. Isso tem gerado um problema, porque aquilo que o Senhor disse que é o caráter, tudo sobre o Senhor, aleluia, glória a Deus, toda essa devoção a Deus, que deve ser passado de pai para filho, não vem mais acontecendo. Deus aqui, Ele entrega um modelo que funciona, que é o pai ensinar o filho, a mãe ensinar o filho em sua residência, e ser constante, irmãos. Não é ensinar hoje e amanhã fazer diferentes, e amanhã permitir coisas diferentes. Precisa ser constante. Olha que interessante. Ensinar os nossos filhos falando enquanto está sentado em sua casa. Isso está querendo dizer sobre um momento familiar. E andando pelo caminho é um outro momento familiar. Continua falando, pai. Continua falando. E deitando-te, ou seja, ao deitar e ao acordar. E não sendo suficiente, ele ainda manda escrever pela casa. De alguma forma, como você tem impactado o seu filho? Quando é criança e jovem, quando está crescendo, né, amadurecendo, ele está se apegando em alguma referência. Então, se não é você, está vindo de fora. Aí como depois, com o passar do tempo, nós vamos dizer, não, mas eu ensinei, ensinou como? Quanto tempo você permitiu no celular, na TV? E do tempo que você permitiu, o que eles estavam vendo? Ainda é uma influência de fora. Se você não sabe o que ele está vendo em qualquer tipo de mídia social, talvez os nossos antepassados não tinham esse problema. Era difícil de se ter uma televisão, né? Celular com internet, então nem se fala. Olha eu entregando a idade.
E talvez, com o evoluir dessas tecnologias, nós percebemos, irmãos, que a influência de fora está sendo maior e mais tempo dedicado do que conosco, os pais. Aí daqui a 10, 15 anos não se tornou aquilo que você almejava ou sonhava. A culpa é de quem? Deus já tinha lhe dado o caminho ideal. Certo, irmãos? Nós precisamos entender essa responsabilidade. Em todo lar é um exemplo de uma sociedade. O seu lar é a sua primeira igreja. O seu lar é o seu primeiro trabalho, o seu primeiro emprego. O seu lar é a sociedade onde você vive. É um modelo de sociedade em unidade. A menor unidade de uma sociedade é a família. E é ali que nós ensinamos os valores à próxima geração. Não podemos financiar isso a terceiros, não. Não é a avó, não é o vô, não é o tio, cunhado, não são eles que vão criar os nossos filhos. Sou eu, é você, pai, mãe, que precisa definir os limites, definir a ordem dentro de um lar. Se você não fizer isso, o mundo vai fazer de forma diferente. E por este motivo nós vemos tantos jovens que não alcançam os 18 anos, não alcançam 20 anos de idade. Porque a forma que o mundo ensina não tem não há muitas das vezes um castigo a cumprir, só há uma sentença. Quando um filho erra em casa, aplique o castigo, porque lá no mundo será a sentença. Quantos e quantos jovens temos perdido? Se nós sairmos para evangelizar domingo de manhã, os irmãos podem ver. Quantos e quantos jovens se perdendo? E não só jovens. Aqueles que eram perdidos quando jovem por algum motivo conseguiu avançar em idade, estão perdidos às vezes em outros tipos de droga, bebida, por exemplo. E vai se evoluindo, e a gente vê a tristeza pelas ruas do bairro, da cidade. Obviamente não podemos julgar, né? Não sabemos o que aquela pessoa passou para chegar até aquele estado. Mas esse é mais um motivo para que você ensine corretamente o seu filho. O lar é onde você ensina compaixão, é onde você ensina amor pelo próximo. Aí depois as famílias, num culto como esse, vêm para a igreja, irmãos, e conseguimos, será que a nossa família, reflita aí, a nossa família consegue externar amor, compaixão, paz para todos aqueles que estão ao nosso redor? Como é lá na sua casa, vai ser aqui, vai ser quando sair daqui. E às vezes a gente fala muito assim, envergonhou o pai, envergonhou a mãe. Mas pararmos para pensar, temos uma grande responsabilidade. E precisamos pensar, precisamos refletir, irmãos, se estamos fazendo conforme a palavra do Senhor manda. Como que isso se aplica, irmãos, a Cristo, a pregar o Evangelho? Como que o irmão pode vir e falar essas coisas no momento de pregar a Cristo crucificado como a salvação das almas? Eu quero te lembrar, como um casal, um simples casal, um singelo casal, Cristo sendo o cabeça da igreja, a igreja sendo a sua noiva, a sua esposa. Nós somos a igreja, corpo de Cristo. Assim como Cristo deu sua vida pela igreja, um homem deve fazer a mesma coisa pela sua esposa, pela sua família. Isso é transmitir amor, isso é transmitir compaixão, isso é transmitir caráter, isso é transmitir o projeto de Deus para a sua família. Não há
Não há uma forma maior de você pregar o seu evangelho a não ser pelo seu testemunho. E qual é o testemunho da sua família? Ela prega Cristo. Quando o mundo olha, os vizinhos olham para a sua família saindo de casa, ou ouvem a sua família dentro de casa, eles ouvem a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Para que possamos abrir esta palavra, irmãos, e começar a pregar, nosso testemunho precisa falar. Como que isso funciona, irmãos? É transformação. O momento que você aceita Cristo, Ele começa a te transformar. Quando você entende que Ele salvou a sua noiva por um sacrifício, Ele começa a te transformar. E aquele que é transformado dá testemunho dessa transformação, testemunho na sua vida. E quando a transformação é eficaz, ela ultrapassa as barreiras do seu corpo e vai para sua esposa, porque ambos são uma só carne. E quando há, irmãos, Cristo nesta família, também é transmitido aos filhos, também é transmitido, irmãos, à posteridade. Qual foi o salmo, que nós lemos? Nosso pastor leu aqui na leitura introdutória. Serás rodeados de pais, muitos filhos. Aí sim você vai entender que filho é bênção do Senhor. Quantos e quantos hoje em dia pensam, inclusive, nem quero mais filhos. Se filhos são bênçãos do Senhor, isso não me deixa entender, né? Isso cria um certo reboliço na minha mente. Se filhos são bênçãos do Senhor, por que não queremos mais? Porque a nossa geração, não falo pela minha família, falo por uma geração inteira. Por que não queremos mais? Pensamos logo nas dificuldades, né? É muito custo. Peraí, mas quem é o dono da bênção? Quem é que cuida de verdade? Precisamos cumprirmos o que está na palavra. Precisamos cumprir a ordenança, entender o nosso papel dentro de uma família. Mas quem cuida é o nosso Senhor. Porque chega um momento, né, irmã Cristina? Chega um momento que eles vão trabalhar, e aí passam algumas horas fora de casa, e quando isso não acontecia antes, aí já começa, e agora? Como vai ser? Meu filho está sendo lançado nesse mundo. Eu tentei tanto preparar e agora chegou o momento. Então, se nós ensinamos corretamente à luz da palavra, isso vai ser eficaz, isso vai ter efeito. Eles vão sair de manhã e vão voltar no final da tarde, porque são bênção do Senhor. E como eu disse, irmãos, esse modelo de sociedade é só uma partida. Se queremos uma igreja mais avivada, se queremos uma igreja com mais compaixão, se queremos uma igreja com mais amor, e se chamamos a igreja de casa, uma sociedade então melhor, um bairro precisamos melhor, instruir aqui, as nossas crianças, os nossos jovens. Um último versículo, irmãos. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, do 22 em diante, vai falar algumas ordenanças, e ao homem, inclusive. O capítulo 6 vai falar aqui algumas ordenanças para os filhos. Você pode ler, você pode meditar e encontrar o que você deve fazer. Existe inclusive um mandamento com promessa, né? Para os filhos, honrar pai e mãe, né? Que assim irá bem e viverá longos dias sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa. Então você pode meditar nas escrituras que tem a estratégia para que você viva bem e viva por muito tempo. Mas eu quero deixar aqui um último versículo, porque eu estava falando aqui sobre sociedade, e Paulo na mesma toada que ele vem falando de família, ele inclui aqui no capítulo 6, versículo 5, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E aqui ele vai entregando mais algumas coisas. Irmãos, o conceito que nós aprendemos de Deus para a família é tão grande, irmãos,
que, olha aqui, é alcançado até mesmo no nosso trabalho. Até mesmo no nosso trabalho, com pessoas que nem conhecemos. Aqui claramente ele está falando dos servos, né, que estavam em volta daquela família. E no passado, né, nesses tempos aqui, muitos tinham esses trabalhadores. Mas aqui é uma ordenança para que seja tratado da mesma forma. Amém, irmãos? Que nós possamos refletir neste culto da família, para onde nós estamos levando a próxima geração. E esse é um compromisso meu e seu. Agradeço a oportunidade.